E aí, turma, tudo beleza? Agora a gente vai ver que a inversa de função monótona em intervalo é contínua. A proposição diz assim: sejam I e J subconjuntos de números reais e f uma função que vai de I em J, tais que f de I é igual a J. Se I é um intervalo e f é estritamente monótona, então a inversa de f é contínua. Ou seja, se uma função é estritamente monótona e seu domínio é um intervalo, então sua inversa é contínua. A gente pode fazer algumas observações. A primeira é que não é necessário que a própria f seja contínua para a gente ter que a sua inversa é contínua. Para garantir a continuidade da inversa de f, é suficiente que o domínio de f seja um intervalo e que ela seja estritamente monótona, mesmo que seja descontínua. Por exemplo, a função que você vê agora é descontínua, mas sua inversa é contínua. Como foi para a continuidade de monótona em aberto, aqui também, das duas hipóteses, se tirarmos uma ou outra, a conclusão já não é garantida mais. Num caso em que o domínio não é um intervalo, mesmo a função sendo estritamente monótona, pode ocorrer de a função não ser contínua, como ocorre no exemplo que você vê na tela agora. f é estritamente monótona, mas a sua inversa não é contínua. E num caso em que a função não é estritamente monótona, mesmo o domínio sendo um intervalo, pode ocorrer de a inversa não ser contínua, como ocorre no exemplo que você vê na tela agora. O domínio de f é um intervalo, mas a inversa de f não é contínua. Uma outra observação é que uma das hipóteses pode ser retirada sim, mas se colocada uma outra no lugar. Então ela pode ser substituída. Por exemplo, se trocarmos a hipótese de o domínio ser um intervalo por ser um conjunto fechado, então a conclusão continua garantida a ser verdadeira. Outro exemplo, se trocarmos a hipótese de o domínio ser um intervalo por ser um conjunto aberto, então a conclusão também é garantida a ser verdadeira, como a gente já viu no IMF 105. Ainda sobre a questão de trocar as hipóteses, um resultado semelhante e intimamente ligado ao que a gente está vendo agora é que a inversa de contínua em intervalo é contínua. A gente troca a hipótese de f ser estritamente monótona por ser contínua e invertível. Esse outro resultado usa o que a gente está vendo agora. Demonstra-se que se uma função é invertível e contínua no intervalo, então necessariamente ela tem que ser estritamente monótona. E assim, pelo resultado que a gente está vendo agora, sua inversa é contínua. Ou seja, a continuidade de inversa de contínua usa a continuidade de inversa de monótona. Agora que a gente fez essas observações, vamos fazer um rascunho da demonstração. Como a gente já observou no IMF 105, chamando um dos eixos D, o dos valores x, e o outro, o dos valores y, e f de x igual a y, como f e g são inversas uma da outra, a gente tem que o eixo que é domínio de f torna-se imagem da g, e o eixo que é imagem da f torna-se domínio da g. Dado um y0 no domínio da g, a gente precisa mostrar que g é contínua em y0. O domínio da f, imagem da g, por hipótese, é o intervalo. Mas, para o g do y0, existem duas possibilidades. Ou ele é ponto interior da imagem da g, ou ele não é um ponto interior. Se ele é ponto interior, a gente já viu no IMF 105 como mostrar que g é contínua em y0. Dá uma olhada lá. Se não é ponto interior, então a demonstração exata do IMF 105 pode até não servir, mas nos dá uma ideia muito boa do que fazer.
Embora a estratégia do IMF 105 tenha sido aplicada a um ponto interior, a gente pode imitá-la, fazendo as adaptações necessárias. A questão é que quando g do y0 é ponto interior, então existe g de y acima e também g de y abaixo do g do y0. Agora, no caso em que g do y0 não é ponto interior, ele tem g de y só acima ou só abaixo. Tudo bem! A estratégia que utilizamos para os dois lados do g do y0, agora a gente vai utilizar só para um dos lados. Como a imagem da g é um intervalo e g do y0 não é ponto interior, certamente o g do y0 é um extremo do intervalo. A gente vai ver o caso em que g do y0 é o extremo inferior. O caso extremo superior segue a mesma ideia. Para mostrarmos que g é contínua no y0, vão dar para a gente um epsilon positivo como desafio e a gente tem que conseguir um delta positivo tal que todo y do domínio da função g na vizinhança do y0 de raio delta tenha a imagem na vizinhança de g do y0 de raio epsilon. Dada então uma vizinhança de g do y0 de raio epsilon qualquer, como conseguir um delta com essa propriedade? Se o extremo superior do intervalo ficar dentro da vizinhança que nos desafia, então já temos uma parte do trabalho resolvido, pois o conjunto imagem da g fica totalmente dentro da vizinhança que nos desafia. Mas, se o extremo superior do intervalo fica fora da vizinhança que nos desafia, sendo limitado ou ilimitado, então a gente precisa ignorar a parte que fica fora e tem que focar e trabalhar só com a parte que fica dentro da vizinhança que nos desafia. Ou seja, a metade superior da vizinhança que nos desafia. Nesse caso, em que o extremo superior do intervalo fica fora da vizinhança que nos desafia, então a metade superior dessa vizinhança é um conjunto feito só de imagens da G. E, por óbvio, fica totalmente dentro da vizinhança que nos desafia, pois é a metade dela. Dessa forma, dados o epsilon que nos desafia e o comprimento do intervalo, que é domínio da f, a gente tem que tomar o menor entre eles. Assim, a metade superior da vizinhança do g do y0 de raio eta, com certeza, é feita só de imagens da g e fica totalmente dentro da vizinhança que nos desafia. Falta agora determinarmos uma vizinhança do domínio da g em volta de y0 que leve todos os seus elementos dentro da vizinhança de raio eta. O y0 vai dentro da vizinhança de raio eta porque a sua imagem é o centro dessa vizinhança. Mas o quanto podemos nos afastar do y0 e ainda assim cair na metade superior da vizinhança eta? Ficar aqui chutando valores não vai ser útil para a gente. A gente não tem a lei da função para calcular g do y de algum y que a gente chute. Mas, como a função g é invertível, podemos fazer o caminho contrário. Vamos tomar um t dentro da metade superior da vizinhança de g de y0 no eixo da imagem. Como a f é a inversa da g, o f de t pertence ao domínio da g. Se f é decrescente, então f de t está à esquerda de y0. Se f é crescente, então f de t está à direita de y0. Assim, o delta para ser o raio do intervalo em volta do y0 pode ser a distância entre o y0 e o f de t. Caso a função seja decrescente, todo y no domínio de g que está na vizinhança de y0 de raio delta está à direita do f de t e à esquerda de y0. Assim, teremos g do y0 menor, g do y no meio e g do f de t maior. Caso a função seja crescente, todo y no domínio de g que está na vizinhança de y0 de raio delta está à esquerda do f de t e à direita de y0. Em qualquer caso, temos g de y entre g do y0 e g do f de t. Como g e f são inversas uma da outra, g do f de t é igual ao próprio t. Logo, o g do y está no meio, g do y0 é embaixo e o t em cima. Como t está dentro da metade superior da vizinhança de g de y0 de raio eta, a gente tem que g de y pertence ao intervalo que nos desafia. Em resumo, a gente conseguiu um delta
tal que todo y no domínio da G, que está na vizinhança do y0 de raio delta, tem imagem na vizinhança de G do y0 de raio epsilon que deram para a gente como desafio, que é o que a gente precisava para concluir que G é contínua em y0. Tem como demonstrar esse mesmo resultado também utilizando a continuidade via sequências. Basta usar o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, mas utilizando sequências. Valeu, pessoal! Dá uma conferida na demonstração rigorosa que tem no vídeo em sequência.